Programa Só da Base. Apresentação: Carlos Gregório. Programa Só da Base. Apresentação: Carlos Gregório. Eu comecei o negócio, na verdade, acompanhando muito meu pai, né? Que ele voltou da Arábia Saudita, eu acompanhava sempre ele, de 88 até quando eu entrei para a faculdade, em 93, aí eu fiz a faculdade de Educação Física, me formei em 96, aí depois engajei na faculdade de Fisioterapia, e aí em 99 eu comecei no Bom Sucesso, né? No profissional, a gente foi bem em 99, eu fui para Portuguesa da Ilha em 2000, e aí eu consegui, junto com os jogadores lá, ser campeão, passar aí da segunda divisão, ser campeão do estadual, e aí em 2001 pintei a oportunidade de ir para o Vasco, no final de 2001, já como preparador físico dos juniores. E em 2002 eu engajei direto, estou lá até hoje, há 20 anos de Vasco, e como eu já tinha falado antes, eu já estou no futebol, na verdade, há muito tempo, né? E com isso, eu fui criado com jogadores, até o pessoal fala comigo que eu tenho a linguagem dos jogadores, porque eu fui criado com eles desde pequeno. Então, para mim, é mais fácil ter essa relação com os atletas e minha vida toda é o Vasco. Agora, André, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse trabalho de preparador físico. A gente sabe que muito torcedor não tem conhecimento de qual a importância do preparador físico no futebol, e explicasse, né, por que a preparação física no futebol é tão importante e o que faz realmente o preparador físico, especificamente nas categorias de base. Bom, lá no Vasco a gente tem uma relação muito boa. Eu, começando comigo, nos juniores, né, a relação é mais direta no profissional com o fisiologista, que é no caso do Daniel Gonçalves, que tem todas as informações que eu tenho nos juniores, eu passo para ele, e a gente vai fazendo uma cadeia, que é o Guto, que é preparador físico do juvenil, tem o preparador físico do infantil, que também tem essa ligação comigo. Então, a nossa proposta é fazer uma rede para pegar todos os atletas e levar o máximo de informação possível para o profissional. Assim como eles chegam lá, já tem toda a relação quando eles já chegam no profissional, já tem todo o conhecimento do atleta, lesões, o que passaram, quais foram os procedimentos realizados, se tiver alguma lesão, todos os procedimentos são feitos na recuperação. Então, quando eles já chegam no profissional, eles já chegam com todas as informações já feitas nesses 5 anos ou 6 anos que eles passam na base até chegar ao profissional. Então, nós, como na parte da preparação física, fazemos isso, né? Todo o processo de lesão, o fisioterapeuta, depois o fisioterapeuta vem para nossas mãos, para aí nós passarmos para todos os treinadores. Agora, André, a gente sabe que você falou um pouquinho sobre essa integração entre profissional com a base também, não só os que estão lá, o Guto, que você frisou, também o Daniel Gonçalves, que é fisiologista, mas no ano passado, né, o Vasco tinha o Rodrigo Poleto, né, no início do ano, como preparador físico, e nesse ano a gente está com o Luiz Otávio, né, que está comandando lá por conta do convite do Ricardo Gomes, que ele trabalhou em vários outros clubes. Eu queria saber especificamente como é que funciona seu contato com esse profissional, com o preparador físico do profissional, se você tem um trabalho, você falou que tem um trabalho em conjunto em relação ao fornecimento de dados, mas em relação ao trabalho especificamente dito, a forma de execução do trabalho, os métodos, a metodologia, vocês têm uma simetria nisso? Vocês é uma coisa parecida, igual, ou tem suas diferenças? Não, a gente trabalha de acordo com a nossa realidade, entendeu? Cada fase do atleta, ele tem um processo. Então lá no infantil ele já começa a ter a preparação dele de acordo com a idade, passa para o juvenil e depois chega nos juniores. Então nos juniores a gente já tem todas as informações desse atleta que passou no infantil e no juvenil, e vai lapidando para prepará-lo para o profissional. Então eu sou mais ligado ao fisiologista do profissional. Por quê? Porque o Daniel já é um funcionário do Vasco já há muito tempo, e
Então, todas as informações que eu possuo juniores é passada especificamente para o Daniel. E ele entra em contato com o preparador físico específico que estiver no cargo naquele momento. Senão a gente vai ter que ficar mudando a metodologia constante. E no profissional, como a idade varia muito, que lá tem atletas entre, vamos dizer, tem até atletas lá de 18 anos até a idade lá, tem atleta até 38, tinha época que tinha atleta de 35, então essa margem é maior do que a gente que trabalha nos juniores só com 3 fases na categoria, entendeu? Com 3 anos de diferença. No juvenil já são 2 anos. Então a gente tem que trabalhar especificamente dentro da nossa realidade, que são 3 idades. Lá a margem é maior. Então a gente não pode, por exemplo, no profissional, ele tem uma carga específica para a competição que eles estão trabalhando. Então a competição deles, eles jogam domingo e quarta. Tem competição nossa que a gente joga sábado e sábado. Então a gente não pode acompanhar todo o método de trabalho do profissional ao pé da letra. Tem que ser de acordo com a competição que eles têm. Mas é claro que a gente tem essa troca que é muito importante com o Daniel especificamente, que acompanha todos os nossos trabalhos na base. Agora, antes de passar a bola para o Tenir fazer algumas perguntas também para ti, André, eu queria te fazer, você falar um pouquinho sobre a diferença que existe entre o profissional e o juniores, não só com também o juvenil, se for o juvenil. Mas em relação às outras categorias, né, tipo mirim, infantil, quais são as maiores diferenças que você poderia citar para o torcedor vascaíno que está assistindo aqui o Sol da Base, que existe no trabalho de preparador físico? Porque a gente sabe que lá você vai trabalhando com um garoto, a gente está até conversando aqui anteriormente, o Vasco vai disputar, viajou agora para Portugal para disputar o Campeonato Mirim, e vão ter 2 jogos no mesmo dia. Porque o garoto tem uma vitalidade melhor, se tivesse 6 jogos eles jogariam. Então eu queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre a diferença entre esses trabalhos do mirim, de infantil, juvenil e juniores, que é essa categoria. Olha só, essa parte é bem básica e específica na categoria. Por exemplo, nós nos juniores, quando tem uma competição assim de tiro curto, e acredito até que no juvenil e no profissional também, quando é competição de tiro curto, o que acontece? Tem o jogo, logo após o jogo, ou no dia seguinte, tem algumas linhas de trabalho que fazem após o jogo, banheira de gelo, que é o trabalho de crioterapia, que é o atleta entrar em imersão, e sendo termo mais técnico, fazer imersão na banheira de gelo, a famosa banheira de gelo, para ter uma melhor recuperação para os jogos. Acredito que no mirim, lá no mirim que vai ter essa competição, como eles são mais jovens e o tempo da competição é bem reduzido, são tiros de 15 a 20 minutos no máximo, jogos, então esse fato de recuperação, também por eles serem mais jovens, não tem muito problema na lesão, muito problema de lesão, e também não vai acarretar muito desgaste nessa fase, porque o treinamento deles já está jogando. Então, tem uma preparação, lá o preparador físico do menino está sempre em contato com a gente, ele faz essa programação e a pré-temporada e antes da competição, sim, eles fazem todo o trabalho para a preparação para preparar para esse tiro curto. No profissional e no junior já é diferente, tem que ter essa recuperação, geralmente não tem competição no mesmo seguidas por menos de 24 horas, até porque atletas eles têm a seu favor a lei que não permite jogar por menos de 48 horas, então fica mais difícil para esses atletas que já têm essa maior idade. André, eu teria aqui. O Vasco treina desde o ano passado no CT de Itaguaí, que tem uma boa estrutura. Qual a importância que você acha trabalhar num local desse para o departamento de preparação física? Bom, a princípio, mudou muito. Em 2010 e 2011 eu estava no juvenil, tá? Porque teve algumas mudanças na parte de funcionários e eu passei um período da minha vida no juvenil. Então foi justamente nessa época que fez essa transição que a gente treinava em Duque de Caxias e passou a treinar em Itaguaí. Vocês não imaginam a diferença que foi para nós trabalharmos em Itaguaí. Foi muito, ganhamos, tanto é que nós ganhamos o primeiro turno que eu estava no juvenil, nós ganhamos o primeiro turno
com o pé nas costas, foi uma tremenda melhora. É distante, é Itaguaí, mas nós temos lá uma caixa de areia, temos uma marcação para todos os preparadores físicos de 900 metros, dá para fazer vários trabalhos de longa e curta distância, temos a piscina para fazer recuperação. Além disso tudo, temos nutricionista diária que faz a recuperação dos atletas com alimentação, suplementos, e tem a sala maravilhosa de musculação, que todos os aparelhos que eram utilizados no profissional, antes de ter a sala nova do patrocinador que fez a sala nova, passou todos os aparelhos do profissional, foram todos para Itaguaí e foram todos melhorados. Então agora estão todos os aparelhos em perfeitas condições, e isso tem crescido muito. Os atletas têm ganho no percentual, têm ganho na massa corporal. Então, só veio a beneficiar os atletas da base. André, como é que você avalia o trabalho feito na categoria de juniores? Na sua opinião, como preparador físico dos juniores do Vasco, você acha que a equipe está 100% bem preparada fisicamente? Nós viemos numa batida agora de 3 competições, e nessa é a 4ª, né? Agora o Campeonato Carioca. Nós viemos da Copa do Brasil, do Brasileiro, no final do ano, em dezembro, e nós viemos também da Taça São Paulo de juniores. Então, entramos no estadual. Nós não tivemos uma pré-temporada, como a maioria das equipes pequenas tem, e tanto é que a gente tem certa dificuldade contra equipes pequenas. Claro que a parte técnica dos atletas nossos supera alguns fatores. Mas na parte física, como os times de menor investimento ficam mais tempo sem fazer essas competições, então eles têm mais tempo para fazer esse trabalho de pré-temporada. Então, em alguns jogos, a gente sente essas dificuldades, mas alguns atletas conseguem superar essa parte física na parte técnica. Então, o que nós fizemos? Como nós sofremos muito na primeira fase, no primeiro turno do estadual, nesse fator, também teve vários atletas nossos que foram para o profissional, nós fizemos uma intertemporada agora, nessas 3 semanas que nós tivemos, e teve como ter um ganho, que é o nosso maior fator, que é o ganho de força, de massa muscular nesses atletas. Eles estavam com um nível muito bom na parte aeróbica, que é a parte de resistência, mas faltava esse lado da parte de força. Então, nessas 3 semanas nós tentamos fazer essa carga e tentamos melhorar isso para o segundo turno. Agora, André, a gente sabe que o Vasco, nesse primeiro turno, passou por alguns jogadores que tiveram vários problemas de lesões. Cita aqui o Jonas Paulista, o Valdir, o Pereira, o Gabriel Félix, o Gabriel dos Santos, que foi operado recentemente, e recentemente teve o Cadu também, né, que se lesionou. Eu queria saber, queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação física desses atletas, né? Vou citar aqui alguns que já se recuperaram, né? O Valdir, que já voltou, jogou outro jogo, o Pereira também, o Fábio Lima, que foi contratado recentemente, assim como o Heron, o Wendel, o Marquinhos também, que teve um pequeno problema também de saúde durante esse primeiro turno, o próprio Malcolm. E queria que você falasse um pouquinho como é que está a recuperação dos jogadores em termos físicos, né? Claro que você não vai poder falar também de outros, né, como o Gabriel dos Santos, porque a gente estão se recuperando clinicamente ainda, mas desses que já se recuperaram em termos clínicos, como é que está a situação física deles? Valdir, Pereira, Fábio Lima, que chegou recentemente, o Heron, o Wendel, Marquinhos, o Malco e até mesmo o Jonas Paulista, né? E o Danilo também. Olha só, vou enumerar o que eu lembrar aqui, eu vou falar para você. Alguns atletas vieram de lesões devido ao fato de uma carga muito grande de competições. Então, o que aconteceu? A maioria foi lesão articular. O que significa isso? Lesão de osso. Ou torceram o tornozelo, ou torceram o joelho, ou tiveram alguma fratura, ou tiveram algum problema que não foi muscular. Tá? Os que tiveram lesões, o caso do Gabriel, que é o nosso lateral direito, que teve um problema no pé, foi fratura no pé. Teve uma dividida no jogo lá contra a Ponte Preta, se eu não me engano, no primeiro jogo, e machucou com lesão óssea no pé. O Márcio também, o nosso atleta que recém-promovido de juvenil, nós teve a mesma lesão do Gabriel, teve uma pancada no pé,
teve fratura no osso e teve que ficar um tempo parado. O Malco agora está no DM, porque ele teve um desconforto muscular, porque ele é um atleta que é muito frágil na parte muscular, então ele está sempre cuidando, então ele teve uma lesão no adutor da coxa, famosa virilha. E o Valdir teve lesão na posterior de coxa, porque também já estava vindo de cansaço muscular lá na Taça São Paulo, foi dar um pique e sentiu. Estou esquecendo mais alguém? Pereira. Pode enumerar para mim, por favor? Pereira. O Pereira já está inteiro, já está jogando, já fez 2 jogos. O Pereira veio de lesão de tornozelo, tomou uma pancada no jogo contra o Flamengo e ficou um tempo parado. Paulista. E o Paulista está voltando, que ele teve um desconforto no joelho, e com o passar dos jogos ele estava sentindo muitas dores no final dos jogos, então nós preferimos, em contato com a parte médica, preferimos dar uma poupada nele. Ele ficou nessa fase de 1 mês e 1 semana, fazendo recuperação, e hoje, inclusive, ele já treinou com bola, e já está voltando, vai voltar a fazer os coletivos. E o Fábio e o Heron, que se apresentaram agora, o Heron já está com a situação regularizada, ele já está à disposição do Sorato para jogar o próximo jogo, aí é a parte do treinador, e o Fábio está resolvendo a documentação, que isso aí já é a parte da diretoria. E em relação aqui especificamente, né, André, você sabe que recentemente, nessa semana, passou a treinar com você também, um garoto que estava treinando no ano passado, mas está com problema de lesão, que é o Fabrício Baiano, que teve aquele problema todo de idade, né, aquela questão de idade. Eu queria saber como é que tá, como é que ele se apresentou, se ele está bem fisicamente, o que você poderia falar sobre o Fabrício? Olha só, o Fabrício é um atleta excepcional, acima da média, principalmente na parte física. Eu estou falando da parte física. Ele é um atleta responsável. Eu tive a oportunidade de trabalhar no finalzinho dele do juvenil, na época que ele ia se passar para os juniores. Aí ele fez um treinamento nos juniores e teve essa lesão grave no joelho, não ligamentar, ligamento, e voltou agora, a pedido do profissional. Ele se apresentou nos juniores para fazer toda essa recuperação, que ele já foi liberado pelo departamento médico e pela fisioterapia. Ele, como é um atleta que eu já conheço há bastante tempo, eu recebi essa função de trabalhar com ele quando ele estiver pronto, estiver inteiro, já para ir para o profissional. Com a minha autorização, eu vou passar todos os dados para o fisiologista, o Daniel, e ele vai começar a trabalhar naturalmente no profissional. E o último também, só para encerrar essa questão de parte física mesmo, é o Danilo, né? O Danilo que foi convocado para a seleção sub-17, mas foi cortado porque já estava precisando de um fortalecimento muscular, segundo foi dito lá pelo site da CBF. Se você falasse um pouquinho como é que está a situação do meio campo Danilo, que subiu recentemente de juvenil para os juniores. O Danilo veio para mim, ele estava com a gente lá no Brasileiro, em dezembro. Ele estava sentindo esse desconforto com ele, e ele foi avaliado pelo departamento médico. Foi constatado que ele estava com problemas de corpo livre no joelho. Aí é uma parte mais técnica, vocês podem até consultar o médico e conversar com ele. Ele foi submetido à cirurgia, voltou para a gente 8 dias antes da apresentação para a seleção brasileira, e aí nós tentamos fazer o possível dentro da conveniência dele. Então fizemos todos os trabalhos, fizemos o relatório, entregamos para a CBF, e aí ele chegou lá, como ele estava com esse déficit de força, justamente no joelho, e não deu tempo de trabalhar, e aí ele foi cortado. Mas agora ele voltou para a gente, já está com a gente desde segunda-feira, de novo, ele tornou a atividade. Nós estamos agora com mais tempo, compensando esse trabalho que ficou faltando, fazendo reforço na coxa dele, estava lesionada, e ele já está fazendo trabalho de campo junto com o trabalho de musculação. Por enquanto ele não está liberado para fazer atividades com o grupo ainda, porque tem que ser reavaliado e liberado para fazer todos os trabalhos coletivos. Mas tem uma previsão para o Danilo, André? Retornar ao seleção do Sorato? Clinicamente ele está liberado para fazer comigo, mas só que ele está com esse déficit essa perda um pouco de força,
que limita alguns movimentos. Então, ele tinha um chute muito forte, ele não está conseguindo soltar essa perna direita, então estou trabalhando direito a perna dele, para ele voltar inteiro, né? Não adianta ele voltar a minha bomba e voltar a sentir de novo. Então a gente tem que dar mais uma fortalecida nele. Acredito eu que ele chegou na seleção, foi avaliado, eles fizeram todo o trabalho lá de reconhecimento no neurocinético, para ver se ele tinha condição de desenvolver esse trabalho. Como ele estava muito cedo, ele não ia conseguir recuperar essa força, então eles preferiram cortar e mandar para a gente de novo. Mas só que agora, com o tempo, o prazo, cada um tem o seu prazo, eu não posso dizer. Como ele é parecido com o Baiano, é um atleta responsável, é um atleta que é dedicado nessa parte física, então acredito que não vai ter muita dificuldade nesse retorno, não. Antes de passar a bola para o Temi, para ele tocar mais uma parte aqui, acho que vai tocar o teu coração, assim, porque a gente vai falar um pouquinho também do Alci, seu pai, antes de passar para o Temi para ele falar sobre isso. Eu queria que você respondesse, André, como é que é a sua relação com a comissão técnica dos juniores, tanto Sorato, o próprio o senhor Jair Bragança, que te elogiou bastante aqui na última entrevista que ele deu. Eu queria que você falasse um pouquinho como é a sua relação com essas pessoas da categoria juniores do Vasco. O Jair tem um lugar especial na minha vida, porque ele já me conhece há muito tempo, antes do Vasco, e a gente conhece o Jair, o filho dele, Jairzinho, a gente já sempre, antes de ser profissional no Vasco, a gente já convivia. Então, trabalhar com o Jair, além de ser um excelente profissional, um cara vivido, experiente, é meu consultor, então ele tem um espaço muito grande na minha vida, porque quando meu pai estava muito doente, quando meu pai estava bem puro, ele era o braço direito. Aí quando meu pai ficou doente, ele virou braço direito, braço esquerdo, virou tudo. Então eu tenho muito a agradecer ao Jair, ele nunca esqueceu meu pai, mesmo meu pai doente, no último ano que meu pai ficou doente. Acho que o Jair frequentou a casa do meu pai muito mais do que eu. Então ele tem um lugar muito especial no coração. E o Sorato eu conheço desde 88, na época que eu frequentava com meu pai, o juvenil. Meu pai foi técnico de juvenil em 88, em 89 o Sorato era recém-promovido dos juniores para o profissional. E eu tive uma longa vida de vestiários com o Sorato, desde quando eu era garoto, sempre frequentei, e a gente ficou concentrações e algumas comemorações, a gente sempre estava junto. E quando eu fiquei sabendo que ele ia vir trabalhar no Vasco, para mim foi uma grande surpresa. Eu sempre admirei, e ele estando junto comigo melhorou mais ainda, que é um cara muito correto e sabe trabalhar, é um cara sincero, e é dessas pessoas que o Vasco precisa. André, é o seguinte, eu era treinador do Madureira em 1984 e fui contratado para o Campo Grande, para o infantil. Chegando lá, encontrei, fiz uma amizade com um treinador do profissional, e o treinador profissional era o seu pai, o Alci Portela. Havia muito treino do profissional, ficava lá o dia todo no Campo Grande. Depois voltei para o Madureira. Quando foi em 1990, o Alci foi para o Madureira, foi contratado, as categorias de base foram para o Madureira, só não foi o juvenil, e o Alci foi como treinador do profissional do Madureira para ver se o Madureira subiria para a primeira divisão. Eu conheci esse cidadão, esse profissional, esse homem, essa criatura impressionante, que tanto que seu pai, ele foi um dos jogadores que mais me surpreenderam no profissional. Um jogador que nunca foi expulso, um excelente homem. Você era um moleque, um garoto, uma criança, quando eu fui para o Campo Grande em 1984. Hoje eu tinha 10 anos. Eu me lembro, você era um moreninho, bem moreno, era agarrado com ele. Me lembro muito de você.
E depois fiz um conhecimento com ele. Eu estou no Vasco desde 78, eu conheço o Alci Portela como jogador, como homem, como cidadão, como pai. E você pode ficar ciente que Deus te deu um pai maravilhoso, entendeu? E o Vasco teve um dos maiores volantes que eu já vi jogar. Qual era para você, como é que era o Alci Portela, a situação dele dentro do Vasco? Como é que era a comunicação dele? Como é que você avalia? E como é para você, o que é para você hoje, o preparador físico de um clube onde seu pai fez história? Isso, para falar nesse assunto, para mim, é um pouco, me deixa nem um pouco constrangido, porque tento fazer 10% do que meu pai fazia pelo Vasco. Meu pai respirava Vasco da Gama, a vida dele era Vasco da Gama, ele me ensinou isso, e quando eu acompanho meu pai no futebol, acompanhei meu pai no futebol desde 87, quando ele foi para a Arábia Saudita, e então eu fiquei com ele lá durante 6 meses. Nós lá tínhamos uma vida que em 87 eu tinha 13 anos, eu aprendi muito a ser homem com ele. Meu pai era separado da minha mãe, já eu tinha 8 anos, então ele se separou da minha mãe, mas meu pai conheceu uma mulher extraordinária, depois da minha mãe, que é a esposa dele, que foi viúva dele, a Margarete. Então, ela deu seguimento nessa minha vida. Então, junto com ela e com meu pai, a gente teve uma vida muito boa dentro do Vasco. Até mesmo quando meu pai saiu em 2004, eu já estava no Vasco. Ele saiu, depois retornou em 2006, mas quando ele saiu em 2004, ele voltou em 2006, foi a melhor coisa que ele fez na vida. Ele respirava o Vasco. Eu aprendi a ser o que eu sou hoje muito com o que eu vi do meu pai, a humildade, as pessoas na rua. Eu não lembro de você jogando assim, mas eu lembro do que você era, que o pessoal fala, que o pessoal falava, que você era assim, assado, que nunca foi expulso, que teve mais de 400 jogos pelo Vasco. Então, isso me orgulha muito. E eu tento seguir isso, se era correto, 11 anos já do Vasco, como funcionário. E eu tenho certeza que até o final da minha história no Vasco, eu vou tentar preservar essa história que meu pai sempre carregou, muito linda, até 2006, quando ele saiu do Vasco de novo, devido à doença. André, olhando para você, olho o Alci. Sinceramente, quando eu cruzo contigo em São Januário, no campo, na social, lá atrás, no vestiário, eu olho ele. Siga essa sua carreira, cara. Você é um cara esforçado, você é um profissional autêntico, você respira o teu pai, você tem o seu pai dentro de você. Isso aí é importantíssimo, cara. Essas palavras que você falou. A palavra que você quis falar era emocionado. Você falou constrangido. Constrangido, eu não estou aqui para constranger ninguém. Mas a emoção é grande, sim. Eu te digo uma coisa, cara. Uma vez eu entrei no vestiário, quando seu pai ele estava de treinador. Eu entrei para pegar as bolas, para levar para o vestiário. Ele me viu, ele saiu daquela salinha ali, né? Me viu e falou assim: pessoal, esse usou até a palavra assim, esse cara aqui foi um treinador, entendeu? Eu fiquei emocionado porque não esperava, né? Agora, pode ficar tranquilo, André, que seu pai está lá de cima olhando o seu trabalho, você é um profissional exemplar. Eu vejo até a tua maneira de aquecer uma equipe, diferente de qualquer outro preparador físico. Você chama a galera para cima de você vive já o jogo ali fora das 4 linhas. O time já entra empolgado. Eu te parabenizo por você, pelo pai que você teve e por esse excelente profissional que você está sendo. Bom, muito obrigado. E também
pessoa que também me inspira muito, que eu esqueci de falar, é o Bebeto de Oliveira. Toda a minha parte, aí eu já entro na parte técnica e na parte motivacional que eu tenho um pouco, é do Bebeto de Oliveira, que quando eu comecei no Vasco, assim, em 98, 99, a frequentar, que eu conheci, vi o trabalho do Bebeto de Oliveira, que ele é um excelente prático, é o melhor cara que eu já vi, trabalho na parte prática de campo, não existe igual. Então eu busco muito disso do Bebeto de Oliveira, que já foi preparador físico do Vasco, era um cara motivado, chamava os jogadores, buscava essa motivação. Então eu tenho muito a dever essa minha parte de trabalho ao Bebeto de Oliveira. Me inspirava muito nele e me inspira até hoje. Agora, André, antes de encerrar o papo aqui contigo, daqui a pouquinho vai ter o Vasco Livre com a participação do vice-presidente de Remo, né, do Esporte Náutico do Vasco. Eu queria te perguntar, André, como é que você vê, né, não só você que é filho do Alci, também tem o Mauro Galvão, o corredor do Vasco, trabalhando como coordenador, a gente vê o senhor, o Sorato, como você bem frisou, voltando a trabalhar também no Vasco, né, como treinador de juniores. A gente vê o Cássio, como ex-jogador do Vasco. A gente vê também o time lá de profissionais, o Ricardo Gomes, que é um cara que conquistou recentemente o título da Copa do Brasil pelo Vasco, superou tudo que superou e está treinando no Vasco. E viu o Juninho voltando recentemente. O Dinamite é presidente, apesar de muitos criticarem. Também tem a questão também do Pedrinho ter trabalhado no futsal recentemente também. Como é que você vê, André, esse tipo de característica do Vasco de sempre trazer os ídolos para perto deles, não sendo eles os ídolos como você, né, que é filho de um ídolo do Vasco, como é o Ciportela, e também o Mauro Galvão, que foi um ídolo que conquistou, levantou o título da Libertadores, e geralmente deu bastante alegria como Vascaíno, né, André? Vontade eu já tenho uma, né, que eu posso te dizer, que todos me conheceram e me conhecem desde pequeno, né? Então, esse relacionamento que eu tenho com todos, com o Mauro Galvão, com o Roberto Dinamite, eles já me conheciam antes, por ser filho do Alci, lógico, e depois conheceram o meu trabalho, que é basicamente a inspiração. Eu sempre segui a linha do meu pai, de trabalho sério, seriedade e compromisso com a camisa do Vasco, e isso só vem acrescentar, porque essa filosofia toda do presidente, os ex-atletas, o Jair Bragança sempre fala isso, que todos os ex-atletas têm que ter a sua oportunidade. Eu acho também, na minha concepção, que todo mundo tem o seu espaço. Não existe essa que é preparador físico, tem que ser só preparador físico, que ex-jogador não entende. Claro, quem tem a vivência, eu acho muito importante essa troca, essa vivência. Algumas pessoas têm essa linha que ex-jogador não tem formação, não tem um nível universitário, mas eu acho que essa parte de experiência dentro do campo, ela vale muito, inclusive para ajudar a acrescentar muito no futebol. Então, eu acho importantíssimo essa filosofia do presidente, tá? Volta a frisar, é muito importante para o futebol. André, antes de a gente encerrar o nosso papo aqui, eu não poderia deixar de perguntar para você. A gente sabe que o Júnior hoje conquista o Carioca desde 2010, né, aquele time que era comandado pelo Gaúcho e posteriormente foi comandado pelo Galdino, o time que tinha Jonathan, tinha Lipe, tinha Max, tinha Alan, que recentemente tinha Rômulo, Renato Augusto, Sestaro, enfim. Pelo que você está acompanhando o trabalho do Sorato, você está acompanhando o trabalho que você vem fazendo com a sua categoria, você acredita que nesse ano o Vasco pode quebrar esse longo tabu e voltar a conquistar o estadual, na sua visão? O Vasco tem capacidade para isso, André? Nós, como nós terminamos o primeiro tempo, nós tivemos um impacto que não poderia ter outro resultado além de nós ganharmos o segundo turno. Então, nós ficamos 3 semanas juntos, lá no CT do Itajaí, fazendo treinamentos fortes, treinamentos integrais, e com esse trabalho. Os atletas mudaram completamente o seu jeito de pensar, o grupo que fechou mais, nós estamos agora imbuídos de ganhar esse segundo turno para provar que nós temos valor. Então, toda a torcida do Vasco, o torcedor do Vasco pode ficar consciente que luta não vai faltar. Os atletas prometeram
que vão lutar por esse segundo turno. Agora, André, antes de encerrar mesmo nosso papo aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o Vasco. Você falou um pouquinho, o que representa o Vasco na tua vida, André? Bom, não preciso falar mais alguma coisa, porque eu acho que já estou lá 11 anos, funcionário, e há 25 anos como frequentador. Então, eu acho que prefiro o Vasco o tempo todo. Não tem como fugir disso. Quando meu pai teve a honra de, infelizmente, eu não tive a honra de acompanhar meu pai jogando. Quando ele foi campeão brasileiro em 74, eu tinha 9 meses, não tive essa oportunidade. Mas os outros títulos todos, o meu pai teve a participação e eu participei junto com ele. E eu acho que hoje nós estamos em busca dessa melhora na base do Vasco. Com certeza é um trabalho a médio e longo prazo, não é de curto prazo. A gente vai melhorar com esse ganho que a gente teve em Itaguaí e com certeza a gente ainda vai dar muita alegria ao torcedor do Vasco. Então, André, por fim, eu queria que você, só para tirar uma dúvida que surgiu agora o pessoal aqui no Twitter, nas redes sociais, que é em relação aos jogadores que descem do profissional, que estão treinando com o profissional, no caso do Guilherme Costa, John Clay, o próprio Jason, o próprio Luan, eles retornam para o time de juniores bem fisicamente, ou tem algum complicador nesse sentido, André? Só para deixar claro para o torcedor vascaíno. Não, é porque o que diferencia muito, o que eles reclamam assim, o que eles acham a dificuldade é porque nos juniores a gente tem um outro ritmo, tá? Os atletas que estão treinando nos juniores têm uma batida maior de jogos. Alguns atletas que vão para o profissional não têm essa batida de jogos, então eles treinam algumas vezes com o profissional, às vezes eles treinam, não fazem o treinamento que o profissional está fazendo, fazem outros treinamentos específicos, como finalização, fazem um trabalho de campo visível. Então acontece o quê? Quando eles descem, eles estão no ritmo do profissional. Não significa que eles estão pior que diferentes. O que muda muito é o ritmo do jogo. Então eles estão lá e geralmente eles descem para cá para jogar. Então, o que eles sentem muito é essa dificuldade, o entrosamento. Mas se eles, teoricamente, se eles estão no profissional, eles estão tendo um acompanhamento melhor, estão trabalhando com profissionais lá, os profissionais mais experientes, os próprios atletas, e eles têm um ganho melhor de experiência, que aí traz isso de bom para a nossa equipe. Mas a parte física não muda muito não. O que eles sentem dificuldade é a adaptação em relação a uma batida de treinamento do que o treinamento deles, que eles não ficam constantemente fazendo coletivos e partes técnicas como nós fazemos nos juniores. Eles fazem outros trabalhos, depende do trabalho, depende da situação do atleta. Por exemplo, John Clay, na época que ele estava de titular, ele estava treinando mais tempo. Então, quando ele descia, ele não descia pra gente. Então, quando ele passou a descer pra gente, então ele sentiu em algum momento ele sente, claro, que ele não está na mesma batida, mas a capacidade técnica, isso ele supera. Então, André, esclareceu muito bem para o torcedor vascaíno sobre esse ponto, né, porque é uma coisa que muita gente acha que prejudica o jogador quando ele desce do profissional para os juniores, e realmente não prejudica, é só questão da batida, como você falou, né? Até porque o jogador está jogando nos juniores, ele sempre está em atividade. Você falou que o Vasco jogou 4 competições seguidas aí, que foi a Copa do Brasil Sub-20, o Brasileiro, a Copa São Paulo e agora o Carioca, né, na Taça Guanabara e Taça Rio. Antes de despedir de você, André, vou passar para o Temi, que ele quer dar uma palavrinha final com você aí. Temi, pode falar com o André. André, parabéns aí mais uma vez, entendeu? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu trabalho, que Deus sempre esteja todos os dias do seu lado e que você possa conseguir os seus objetivos, que eu sei que você tem na vida os seus objetivos, eu sei que você tem na vida os seus projetos e que esses seus objetivos e seus projetos sejam alcançados o mais rápido possível. Bom campeonato, excelente campeonato, que você, eu estarei torcendo aí pelo seu trabalho, o trabalho da sua comissão, toda a comissão, né, e que Deus te abençoe.
Muito obrigado. Quando eu fiquei sabendo que você ia fazer parte dessa mesa redonda, eu fiquei muito agradecido e muito sucesso para você. E falar por causa também que eu estou acompanhando o trabalho dele, eu já até tinha falado que é excepcional. A gente estava precisando desse canal entre a comissão técnica e o torcedor, e para esclarecer vários fatores que ficam no ar, e todo mundo agora está bem informado com esse programa. Com certeza, André, a gente te agradece também pelo papo, eu agradeço particularmente pelos elogios, até porque o objetivo que a gente tem aqui é divulgar vocês, o trabalho de vocês, porque a gente sabe que se for a grande mídia, né, a mídia que tem mais visibilidade, né, de uma certa maneira, só divulga quando tem alguma coisa interessante, ou coisa, geralmente, uma maioria coisa ruim, né, como a questão da morte do menino Ender, né, que infelizmente aconteceu, foi uma fatalidade, como também a campanha do Vasco terminar na primeira fase. Eles só falam disso, só falam na parte mais prática, né? Mas não analisam, né, o que realmente aconteceu. Se você for pegar em relação à eliminação dos juniores no primeiro turno, por exemplo, a gente vai ver que o Vasco ficou praticamente sem 10 jogadores nessa competição, né? Além dos jogadores que foram promovidos, teve diversas lesões, Gabriel Félix, Gabriel dos Santos, Marquinhos também teve um tempo que ele não pôde jogar, Valdir, Pereira, Jonas Paulista, enfim. Vários jogadores se lesionaram, mas ninguém fala isso, né? Então a gente está aqui no programa Estudar Base com a intenção de esclarecer e mostrar a verdade para o torcedor vascaíno. E sempre todos que tiverem a oportunidade, que quiserem falar, pode até passar para o pessoal lá da comissão técnica, quem quiser, vai ter espaço aqui para falar conosco, porque o nosso objetivo é sempre divulgar as pessoas que fazem um belíssimo trabalho como você. Te parabenizo pela entrevista, pelos esclarecimentos que deu para o torcedor vascaíno, André. Te agradeço mais uma vez e peço que por fim você deixe uma mensagem para o torcedor vascaíno, que geralmente ficou emocionado, que certamente ficou emocionado quando você falou do seu pai, né, que ele vivia o Vasco, que ele tinha o Vasco como uma das prioridades dele. Então que você deixasse uma mensagem para o torcedor vascaíno, que certamente gostou de sua entrevista, que será repercutida também nos próximos dias, não só no Net Vasco, como também no Super Vasco. Eu quero agradecer a torcida e inclusive fazer agradecimento aqui ao Vasco por tudo que eu tenho hoje na vida, tudo que meu pai teve na vida, isso foi graças ao Vasco. Então, tudo que eu tenho hoje, eu tenho graças ao Vasco. Então, muito obrigado à torcida vascaína, à diretoria, inclusive a você, o seu trabalho que está sendo muito bem visto, tá? E seja bem-vindo. O que precisar da minha parte, você já tem o meu e-mail, tem meu número, e se alguém quiser meu e-mail, pode passar e quiser fazer alguma pergunta, estou aqui aberto a responder qualquer parte técnica, parte física. Então é só me passar um e-mail que eu até divulgar se você quiser, tá bom? Valeu, André, obrigado. Com certeza vai ser a primeira participação sua aqui, primeira de muitos. Com certeza no futuro, um futuro próximo, quem sabe você vai estar lá nos ajudando no time profissional, como seu pai tanto fez, né? Aquele capitão do Campeonato Brasileiro de 74. Certamente você está lá um dia para agregar qualidade, todo o seu conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo da faculdade, experiência no Vasco, e outros clubes também que você passou. Certamente no curto espaço de tempo você vai estar lá no profissional nos ajudando também. Parabéns, André, pelo trabalho. Pode passar também, como a mensagem de sorte para todos. Quero que você passe também para o Sorato, para os jogadores também, conheço a grande maioria. Para o senhor Manuel, para o Jair Bragança, já falei com ele também na semana passada. Pode desejar sorte para todos, que com certeza esse título da Copa da Taça Rio vai ser nosso. Tá bom, muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu, um abraço, André. Então, nação vascaína, nós acabamos de falar aqui com o André Portela, que é filho do nosso saudoso Alcir Portela, que marcou época no Vasco como treinador, como dirigente, como jogador. Temia, emocionante, né, Temia? A entrevista com o nosso bravo André Portela. Ele, como eu falei, esse garoto ele entrava no campo, lá no Campo Grande, era pequenininho, cabelinho preto, segurando na calça de educação física do pai. O pai entrava em campo com as bolas para fazer o treinamento, e eu treinava o infantil de manhã, ficava direto só para ver o treino profissional, para poder aprender alguma coisa, né? Que hoje